Olá, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aulinha nossa da disciplina de saúde do idoso, tá bom? Lá a gente vai ver hoje um pouquinho sobre feridas e curativos, tá bom? Como de costume, eu deixo disponível essa apresentação para consulta de vocês, tá bom? E a atividade que é o que garante a presença na aula de vocês e mais os pontos para compor a nota final, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje a aulinha é curtinha, mas não menos importante, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de cuidados com feridas e tipos de curativos, tá bom? Os cuidados eles devem ser prestados, eles devem ser prestados em todos os períodos até a completa cicatrização da ferida, tá bom? Pensando se a gente falar um pouco em atendimento domiciliar, a gente pode sim treinar e capacitar uma pessoa, um cuidador, para fazer esses curativos, dependendo da complexidade, da profundidade, de como está essa ferida, tá bom? O objetivo, a gente tem sempre que estar fazendo uma avaliação constante, promovendo a cicatrização, prevenindo a contaminação, principalmente, por exemplo, se for uma lesão em região sacral, né, por conta de fezes e da própria urina, então isso pode contaminar ou infectar essa ferida. E aí é muito mais difícil a cicatrização, muito mais demorada, tá bom? Quanto a esse grau de contaminação, a gente pode classificá-la como limpa, né? Não tem nenhum processo inflamatório, né? Não atinge nenhum trato respiratório, digestivo, genital ou urinário, tá? As limpas contaminadas são aquelas nos quais o trato respiratório, trato urinário ou alimentar são atingidos, porém em condições controladas. As contaminadas, né? Então, são feridas acidentais, recentes e abertas, ou de cirurgias, né? Em que a técnica aséptica não foi respeitada devidamente. É muito comum a gente ver isso muito mais em lesão de cirurgia, ou algum acidente de moto, né? Que fez aquela lesão por abração, né? O asfalto é contaminado. E as infectadas é as que já estão colonizadas com bactérias e micro-organismos, tá? Que não eram antes, não existia antes na lesão. Geralmente é por estáfilo, ou se alguém está contaminado por Klebsiella, ou Pseudomonas, e por aí vai, tá bom? Quanto ao grau de comprometimento do tecido, ou seja, o corpo o grau que essa lesão já atingiu da pele, tá? No primeiro estágio, ela é caracterizada só pela lesão da epiderme, tá? Que é aquela parte mais superficial, fica vermelhinho, mas eu não tenho perda de tecido, aquela hiperemia que já começa antes de formar a lesão, tá bom? O estágio 2 é uma abrasão, uma úlcera. Abrasão é quando a gente rala, sabe, no machucado. Eu já tenho perda do tecido, então epiderme e derme, ou ambos já estão lesionados. Estágio 3 já é aquela lesão mais profunda, uma úlcera profunda. Eu já perco totalmente a pele, eu posso ter necrose do subcutâneo, né, que é antes de chegar no tecido adiposo, né, e não pega ainda o músculo. O estágio 4, eu já tenho destruição de tecido, tá? Então, eu posso ter comprometimento de área óssea, eu posso ter comprometimento de músculo, eu posso ter necrose do tecido, inclusive, tá? Para a gente entender um pouquinho o que interfere nessa cicatrização: idade do paciente, condição nutricional, diabetes, tabagismo, obesidade e uma resposta imune alterada. Então, por exemplo, a gente sabe que existem alguns suplementos alimentares que ajudam na cicatrização, eles são específicos para ajudar a cicatrização da ferida desses pacientes, tá bom? Relacionado ao procedimento cirúrgico, então, o que vai influenciar?
a preparação no pré-operatório, então, se não foi feita uma asepsia direito, uma esterilização dos materiais, se é uma cirurgia muito longa, se não foi feito um antibiótico profilático, a técnica, se foi totalmente estéril e ascética, a presença ou não de drenos, isso tudo influencia na cicatrização, tá bom? Quanto mais contaminado, pior, tá? Qual que é o papel da gente, enquanto equipe de enfermagem, nesse processo de cicatrização? Tentar aproximar essas bordas, né, da ferida cirúrgica, então, tentar diminuir aquela tensão que tem, né, dos pontos, então, fazer um curativo mais compressivo, mais próximo, aproximando as bordas, integridade das suturas ou dos grumps, mesmo que não esteja com a sutura, né, com um ponto, ela pode estar com grampo e a gente tem que diminuir a tensão do mesmo jeito, né? Tá sempre se atentando com relação a hiperemia, calor, descoloração, edema, uma perda de sensibilidade, se está drenando, se a paciente tem alergia a algum curativo, então tudo isso pode influenciar em abrir essa ferida ou não. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Essa cicatrização ela vai acontecer em 3 fases. Primeiro, que é inflamatória, né? Tem a hemostasia, onde a gente estanca as hemorragias, a resposta inflamatória aguda, então ela vai limitar a extensão da lesão tecidual e vai combater a infecção se ela tiver, tá? Depois ela vai começar a fazer o crescimento de novos vasos para poder estimular a drenagem e estimular que o tecido cresça, né, de novo em volta da lesão, tá? E aí começa aquela granulação. Não sei se já chegaram a ver, mas parece umas pipoquinhas vermelhinhas. Isso porque teve o crescimento de vasos e aí a pele começa a crescer porque ela está vascularizada, tá bom? Ela está recebendo os nutrientes e tudo o que precisa. E a maturação é quando já tem os colágenos, a lesão já vai fechando, já vai diminuindo, tá? Pode ser uma fase longa, né? Então, depende muito do tamanho da lesão, ela dura em média de 21 meses de 21 dias a meses. Então, é bem complicado, tá? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica a cicatrização e o fechamento dessa ferida, tá bom? Os tipos de cicatrização, então, a gente vai fechar ela por primeira intenção, tá? Então, essas feridas, elas são estéreos, mas ela tem uma destruição mínima. A gente consegue fechar ela em pouco tempo, tá? E não tem nenhuma resposta, nenhuma ou pouca resposta inflamatória, tá? Por segunda intenção, é quando a ferida já está infectada, as bordas não estão próximas, tá? Então, ela vai fechando e se aproximando. Não adianta eu suturar uma ferida dessa, porque não vai fechar. Então, tem que crescer o tecido de dentro para fora e fechar a borda que ficou, tá? Por terceira intenção, em alguns casos, é feita uma outra sutura, tá? Por um erro, então, precisava dar um ponto aqui e não dei, agora eu vou lá e suturo, tá? Ou um ponto que se rompeu e não podia ainda, porque a gente precisa deixar essa borda mais firme, tá? Isso não é muito comum. Geralmente, quando ocorre uma perda de sutura, deixa-se fechar por segunda intenção, tá? Alguns cuidados, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tecidos, limpar delicadamente, tá? Os tecidos de granulação, que são os tecidos que já estão crescendo a pele em cima, qualquer força a mais que se faça vai provocar hemorragia, tá? Então tem que ficar muito atento a isso. A presença de edema, controlar os níveis de glicose para o paciente que é diabético, fazer os curativos de maneira correta e estéril, tá? Para que a gente não contamine a lesão, e monitorar os sistemas de drenagem, tá bom? Se o paciente estiver com dreno. Então, como que a gente vai? Primeiro, a gente vai preparar todo o material, vou pegar gás, vou pegar pinça, vou pegar soro, vou pegar uma solução antisséptica de acordo com a prescrição, vou pegar atadura, se for
no membro inferior ou superior. Vou pegar algum outro tipo de curativo ou pomada, tá? Lavar a mão antes e após a troca do curativo. Então, tirei o curativo sujo, eu lavo a mão de novo antes de pôr a luva para colocar e fazer um novo curativo, tá? Se tiver grudado, eu nunca puxo, então eu vou molhando com soro até eu soltar aquilo. Se eu puxar, eu vou arrancar o tecido novo que estava crescendo. Aí eu vou limpar com gás e com soro ou com uma solução de clorexidina, se for o caso, o que não é muito indicado, mas em alguns casos a gente usa, principalmente se está com uma lesão infectada. Vou passar pomada ou curativo. A pomada a gente nunca joga nada em cima do leito da ferida, a gente põe na gaze e põe a gaze umedecida na lesão, tá? E aí eu vou fixar, colocar o micropóreo, o transpóreo, o esparadrapo, ou o que for de cobertura, tá? Para deixar ele fechado. Observar, notar o aspecto da lesão, se está com exudato, como que isso está, o aspecto desse exudato, a quantidade que ele está. Uma coisa importante a gente manipula o mínimo possível e deixa a lesão o mínimo possível exposta. Quanto mais eu manipulo, eu diminuo a temperatura, né? Porque o soro é gelado, o material é gelado, então demora muito mais para a pele recuperar a temperatura e começar a proliferar de novo, tá? Algumas complicações, então, hematoma, adescência, no caso de uma cirurgia, infecções. Como que eu vou perceber? Elevação de temperatura e frequência cardíaca, a lesão com edema, hiperemia, calor, sensibilidade, dor, secreção purulenta, tá bom? Então, eu vou prestar muita atenção nisso, que são alguns indícios de que a lesão está complicada, tá? Alguns tipos de curativo, cada um tem um prazo de troca, tá? E aí, eles duram, em média, algenato, as placas aqui, tá vendo? Algenato, carvão, placa de hidrocoloide, o hidrogel em placa, por exemplo, eles podem durar até 7 dias. Óbvio que se aqui está saturado, ou qualquer uma delas está saturada, ou seja, elas mudam de cor, significa que ela já chegou no limite de absorção. Aí eu vou ter que trocar antes. O curativo secundário a gente troca, porque ele suja, que é a cobertura, né? O micropóreo, o transpóreo, o que for, mas a gente não troca essas placas a menos que elas estejam já contaminadas, tá? O filme é um excelente para prevenir lesão, então a gente usa em proeminências ósseas, geralmente na sacral, nas ilíacas, né? No quadril, nos calcâneos, aonde a gente encosta e tem risco de formar lesão, a gente pode usar. Carvão, geralmente, a gente usa em lesão contaminada, infectada, para tirar aquele odor, tá? Algenato, para diminuir, o algenato e o hidrogel para diminuir tecido de fibrina. Hidrocoloide em queimaduras é muito boa, uma queimadura de 2º grau para poder ir cicatrizando. Papaína, a gente tem que trocar todo dia, ela é manipulada, vem do mamão mesmo, do papaya, por isso o nome de papaína, tá? Isso aqui geralmente a gente usa para tecido necrosado, a troca é diária, ele vai comer aquela necrose, tanto a papaína quanto o hidrogel, o algenato em gel, né? O hidrogel, o gelzinho, a pomadinha, ou uma colagenase, por exemplo. Então, depende muito da avaliação de como que está essa necrose, tá? Ou esse tecido. O AGE, o famoso Dersane, já para uma fase final de cicatrização ou para uma lesão de queimadura de 1º grau, ele é muito bom para não deixar nenhuma marca, nenhuma cicatriz de queimadura, e alguns antissépticos, como a clorexidina, o iodo já não é muito mais usado, principalmente por questões de alergia, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau.